Sem dúvidas, Jesus Cristo foi o maior mestre que já pisou sobre a terra. Sua mensagem tem influenciado o homem por mais de 2000 anos. E sabemos que sem os seus ensinamentos, o que seria da humanidade hoje? No entanto, você já se questionou como teria sido a infância do Mestre, uma vez que ele era, na verdade, um homem e Deus ao mesmo tempo. Existe um livro apócrifo que tem relatos impressionantes sobre a infância oculta de Jesus Cristo. Mistérios escondidos da humanidade, que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre esta intrigante história de Jesus que você não sabia. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada é sem dúvidas algo sobrenatural. Um livro que ao longo do tempo passou por inúmeras provas, perseguições e quase foi destruído, ainda hoje permanece. Sua mensagem nos leva a refletir sobre Deus, sobre o universo e, consequentemente, sobre os mistérios da vida e da morte. Existem muitos relatos antigos que não entraram na Bíblia Sagrada, por serem considerados polêmicos, duvidosos e não inspirados por Deus. Estes são chamados de livros apócrifos. No entanto, existe um livro apócrifo que possui uma história bastante intrigante e fala sobre a infância do Senhor Jesus Cristo. Relatos que muitos de nós sequer imaginaríamos que existem. Antes de iniciarmos a história, é necessário que compreendamos que Jesus Cristo não era um homem comum. E em sua infância, logicamente portava-se como uma criança diferente. Este mesmo nos primeiros anos de sua vida já tinha consciência de sua divindade e, consequentemente, impressionava muitas pessoas com seus feitos. O livro que supostamente foi escrito pelo apóstolo Tomé é datado do século I e relata informações sobre a infância de Jesus Cristo. Informações que muitos de nós talvez nunca saberíamos. Esses relatos foram extraídos dos manuscritos encontrados no ano de 1945, na região do Alto Egito, em Nag Hammadi, e faz relatos da vida de Jesus dos 5 aos 12 anos de idade, e de certa forma preenche a lacuna que existe na Bíblia sobre a infância do Mestre. Segundo os estudiosos, este é parte de um livro ainda mais antigo, que teve diversas versões escritas em grego, siríaco, latim, georgiano e eslavo. Este tem por nome o Evangelho de Tomé e começa a relatar a vida de Jesus a partir do ponto onde termina o Evangelho de Tiago, encerrando-se com o episódio de Jesus no Templo de Jerusalém, entre os doutores. O livro começa da seguinte forma: Eu, Tomé israelita, julguei necessário levar ao conhecimento de todos os irmãos descendentes dos gentios a infância do nosso Senhor Jesus Cristo, e tantas quantas maravilhas ele realizou, depois de nascer em nossa terra.
A história conta que o menino Jesus, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho, depois de haver chovido. Represando as correntezas em pequenas poças, tornava-as instantaneamente cristalinas, dominando-as somente com a sua palavra. Logo ele fez uma massa mole com o barro, e assim formou milagrosamente uma dúzia de passarinhos. Era um sabate, e havia outros meninos brincando com ele. Porém, um certo homem judeu, vendo o que Jesus acabara de fazer num dia de festa, foi correndo até seu pai José e contou-lhe tudo. Olha, teu filho está no riacho, e juntando um pouco de barro fez uma dúzia de passarinhos, profanando assim o dia do sabate. José foi ter ao local, e ao vê-lo ralhou com ele, dizendo: Por que fazes no sabate o que não é permitido? Jesus, batendo palmas, dirigiu-se às figurinhas, ordenando-lhes: Voai! Os passarinhos foram todos embora, gorjeando. Admirados, os judeus, ao verem isso, foram logo contar aos seus superiores o que havia visto Jesus fazer. A história conta que encontrava-se ali presente o filho de Anás, o escriba, e teve a ideia de fazer escoar as águas represadas por Jesus, usando uma planta de vime. Diante esta atitude, Jesus indignou-se e disse: Malvado, ímpio e insensato, será que as poças e as águas te estorvavam? Ficarás agora seco como uma árvore, sem que possas dar folhas, nem raiz, nem frutos. Imediatamente o rapaz tornou-se completamente seco. Os pais pegaram o infeliz chorando a sua tenra idade e o levaram ante José, maldizendo-o por ter um filho que fazia tais coisas. Outra feita, Jesus andando em meio ao povo, e um rapaz que vinha correndo esbarrou em suas costas. Irritado, Jesus disse-lhe: Não prosseguirás teu caminho. Imediatamente o rapaz caiu morto. Algumas pessoas que viram o que se passara disseram: De onde terá vindo esse rapaz? Pois todas as suas palavras tornam-se fatos consumados. Os pais do defunto, chegando a José, confrontaram-no, dizendo: Com um filho como esse, de duas uma, ou não podes viver com o povo, ou tens de acostumá-lo a abençoar, e não a amaldiçoar, pois causa a morte de nossos filhos. Então José chamou Jesus à parte e o repreendeu da seguinte maneira: Por que fazes tais coisas, se elas se tornam a causa de nos odiarem e perseguirem? Jesus replicou: Bem sei que essas palavras não vêm de ti, mas calarei por respeito à tua pessoa. Esses outros, ao contrário, receberão seu castigo. No mesmo instante, aqueles que haviam falado mal dele ficaram cegos. As testemunhas dessa cena encheram-se de pavor e ficaram perplexas, confessando que qualquer palavra de sua boca, fosse boa ou má, tornava-se um fato e convertia-se numa maravilha. A história conta que quando José percebeu o que Jesus havia feito, agarrou sua orelha e puxou-a fortemente. O rapaz indignou-se e disse-lhe: A ti é suficiente que me vejas sem me tocares. Tu nem sabes quem sou, pois se soubesse não me magoarias. Ainda que neste instante eu esteja contigo, fui criado antes de ti. Naquela época encontrava-se em um local próximo um certo rabino por nome Zaqueu, o qual, ouvindo Jesus falar dessa maneira com seu pai, encheu-se de admiração, ao ver que, sendo menino, dizia tais coisas. Passado alguns dias, aproximou de José e disse: Vejo que tens um filho sensato e inteligente. Confia-o a mim para que aprenda as letras. Eu, de minha parte, juntamente com elas, ensinar-lhe-ei toda a espécie de sabedoria e a arte de saudar os mais velhos, de respeitá-los como superiores e pais, e de amar seus semelhantes.
Então o rabino disse a Jesus todas as letras com grande esmero e clareza, desde alfa até ômega. Jesus, porém, fixou seus olhos no rabino Zaqueu e indagou-lhe: como te atreves a explicar beta aos outros, se tu mesmo ignoras a natureza do alfa? Hipócrita, explica primeiro a letra A se é que sabes, e depois acreditaremos em tudo o que disseres com relação a B. Então Jesus começou a interrogar o professor a respeito da primeira letra. Porém, este não pôde responder-lhe. Jesus então disse a Zaqueu na presença de todos: aprende, professor, a constituição da primeira letra e repara como tem linhas e traços médios. Aquele que vês unidos transversalmente, conjuntos elevados divergentes. Os traços contidos na letra Lef são de 3 sinais, homogêneos, equilibrados e proporcionados. O professor Zaqueu, quando ouviu a exposição feita pelo menino sobre tantas e tais alegorias acerca da primeira das letras, ficou desconcertado diante da resposta e da erudição que ele manifestava. Então Zaqueu disse aos presentes: pobre de mim, não sei o que fazer, pois eu mesmo procurei a confusão ao trazer este jovem para junto de mim. Leva-o então, irmão José. Rogo-te, não posso suportar a severidade do seu olhar. Não consigo fazer com que seu discurso seja inteligível para mim. Este jovem não nasceu na terra, é capaz de dominar até mesmo o fogo. Talvez tenha nascido antes da criação do mundo. Não sei qual o ventre que pôde tê-lo carregado e qual seio pôde havê-lo nutrido. Ai de mim, meu amigo, estou aturdido. Não posso seguir o voo de sua inteligência. Enganei-me, pobre de mim. Queria muito ter um aluno e deparei-me com um mestre. Percebo perfeitamente, amigos, a minha confusão, pois velho e tudo mais, deixei-me vencer por uma criança. É de ficar arrasado e morrer por causa desse jovem, pois neste momento sou incapaz de olhá-lo fixamente. Que vou responder quando todos me disserem que me deixei vencer por um rapazote? Que vou explicar a respeito do que ele me disse sobre as linhas da primeira letra? Não sei, amigos, porque ignoro a origem e o destino dessa criatura. Por isso te rogo, irmão José, que o leves para casa. É algo extraordinário. Este menino é um deus ou um anjo, ou já não sei o que dizer. Enquanto os judeus se entretinham em dar conselhos a Zaqueu, o menino pôs a rir-se com muita vontade e disse: frutificai agora vossas coisas, e abre os olhos à luz os cegos de coração. Vim de cima para amaldiçoar-vos, e depois chamar-vos para o alto, pois esta é a ordem daquele que me enviou por vossa causa. Quando o menino terminou de falar, sentiram-se imediatamente curados todos aqueles que haviam caído sob a maldição. Desde então, ninguém ousava irritá-lo, para que assim não os amaldiçoasse ou viessem a ficar cegos. Dias depois, encontrava-se Jesus brincando no terraço. Um dos meninos que estavam com ele caiu do alto e morreu. Os outros, ao verem isso, foram-se embora, e somente Jesus ficou. Pouco depois, chegaram os pais do morto e puseram a culpa nele. Disse-lhes Jesus: Não, eu não o empurrei. Apesar disso, eles o maltrataram. A história conta que Jesus deu um salto de cima do terraço, vindo cair junto ao cadáver. Pôs-se a gritar bem alto: Zenon! Assim se chamava o menino. Levanta-te e responda-me. Fui eu que te empurrei? O morto levantou-se num instante e disse: Não, Senhor, tu não me jogastes, porém me ressuscitaste. Ao ver isso, todos os presentes ficaram consternados e assustados, pois Jesus o havia ressuscitado, entregando o menino vivo aos seus pais. Os pais do garoto glorificaram a Deus por aquele maravilhoso feito e adoraram a Jesus.
Poucos dias depois, estava um jovem cortando lenha nas redondezas. E aconteceu que o machado escapou e cortou a planta do seu pé. Infeliz, o jovem estava morrendo rapidamente por causa da hemorragia. Sobreveio por isso um grande alvoroço e juntou muita gente. No entanto, o jovem Jesus veio ver o que estava acontecendo. E depois de abrir espaço à força entre a multidão, e com suas mãos apertou o pé injuriado do jovem, que no instante ficou curado. Jesus então disse ao rapaz: levanta-te agora, continua cortando lenha e lembre-se de mim. A multidão, quando se deu conta do que havia acontecido, adorou o menino Jesus, dizendo: verdadeiramente o Espírito de Deus habita esse rapaz. Quando tinha 6 anos, a mãe de Jesus deu-lhe certa vez um cântaro para que fosse enchê-lo de água e o trouxesse para casa. No caminho, Jesus tropeçou-se nas pessoas e a vasilha quebrou-se. Ele então estendeu o manto com o qual se cobria, encheu-o de água e levou a sua mãe. Esta, ao ver tal maravilha, pôs-se a beijar Jesus e foi guardando em seu íntimo todos os mistérios que o via realizar. Certa vez, sem tempo de semeadura, saiu Jesus com seu pai para semear trigo em sua propriedade. Enquanto José esparramava as sementes, o menino Jesus também teve a vontade de semear um grãozinho de trigo. Após ceifar e debulhar, sua colheita somou 100 coros, equivalente a quase 40.000 litros. Jesus convocou em sua propriedade todos os pobres da região e repartiu com eles os grãos. José depois levou para si o restante. Jesus tinha 8 anos quando operou este milagre. A história conta que José, seu pai, era carpinteiro, fazia arados e cangas. Certa vez recebeu o encargo de fazer uma cama para certa pessoa de boa posição. Aconteceu que uma das tábuas era mais curta que a outra, e por isso José não sabia como proceder. Então o menino Jesus disse a seu pai: põe no chão ambas as tábuas e iguala-as pela metade. Assim fez José. Jesus foi até a outra extremidade e, pegando a tábua mais curta, a esticou, deixando-a tão comprida quanto a outra. José, seu pai, encheu-se de admiração ao ver o prodígio e cobriu o menino de abraços e beijos, dizendo: feliz de mim, porque Deus me deu este menino. José, percebendo que a inteligência do menino ia amadurecendo, ao mesmo tempo que a idade, quis novamente impedir que ele permanecesse analfabeto. Por isso levou-o até um outro professor e colocou-o à sua disposição. Disse o professor: ensinar-te-ei em primeiro lugar as letras gregas, depois as hebraicas. Era evidente que o professor conhecia bem a capacidade do rapaz e sentia medo dele. Depois de escrever o alfabeto, entretinha-se com ele por um longo tempo, sem obter nenhuma resposta de seus lábios. Finalmente disse-lhe Jesus: se és mestre de verdade e conheces perfeitamente as letras, dize-me primeiro qual é o valor de alfa, e então eu te direi qual é o de beta. Irritado, o professor bateu-lhe na cabeça. Quando o menino Jesus sentiu a dor, amaldiçoou imediatamente o professor, que caiu desmaiado de bruços no chão. O jovem voltou para a casa de José. Este encheu-se de pesar e disse a Maria que não o deixasse sair de casa, porque todos aqueles que o aborreciam acabavam morrendo. Passado algum tempo, outro professor que era amigo íntimo de José disse-lhe: leva teu filho à escola, talvez com delicadeza eu possa ensinar-lhe as letras. José replicou: se quiseres, irmão, leva-o contigo. O professor o aceitou com muito receio e preocupação. Porém, o menino demonstrou boa vontade e progredia a olhos vistos. Certo dia, ele entrou impetuosamente na sala de aula e encontrou um livro colocado sobre a carteira.
Pegou-o e, sem parar de ler as letras que nele estavam escritas, abriu sua boca e começou a falar, levado pelo Espírito Santo, ensinando as leis aos circunstantes que o escutavam. Uma grande multidão que havia se juntado ouvia-o, cheio de admiração pela maravilha da sua doutrina e pela clareza de suas colocações, considerando que era uma criança que assim lhes falava. José, quando soube disso, encheu-se de medo e correu imediatamente até a escola, receando que também aquele professor pudesse ter sido maltratado. Este, porém, disse-lhe: Saiba, irmão, que recebi este menino como se fosse um aluno comum, e acontece que está sobejando graça e sabedoria. Leva-o, por favor, para sua casa. Ao ouvir essas palavras, o menino sorriu e disse: Agradeço a ti por haveres falado com retidão e dado um testemunho justo. Será curado aquele que anteriormente foi castigado. Imediatamente o outro professor sentiu-se bem, e logo José pegou o menino e foram para casa. Certa vez, José mandou seu filho Tiago juntar lenha e trazê-la para casa. O menino Jesus acompanhou-o, mas aconteceu que enquanto Tiago recolhia os gravetos, uma cobra picou-lhe a mão. Tendo caído no chão, ficou completamente largado e estando já para morrer, quando Jesus aproximou-se e assoprou a mordida. Imediatamente desapareceu a dor. A cobra explodiu e Tiago recobrou imediatamente a saúde. Aconteceu depois nas vizinhanças de José que um menino que vivia doente veio a falecer. Sua mãe chorava inconsolavelmente. Jesus, ao tomar conhecimento da dor daquela mãe e do tumulto que se formava, acudiu rapidamente. Encontrando o menino já morto, tocou-lhe no peito e disse: Pequenino, falo contigo, não morras, mas vive feliz e fica com tua mãe. No mesmo instante, o menino abriu os olhos e sorriu. Ao presenciar o acontecido, os circunstantes encheram-se de admiração e exclamaram: Na verdade, este menino ou é um Deus ou um anjo de Deus, pois tudo o que sai da sua boca torna-se um fato consumado. Então Jesus saiu dali e pôs-se a brincar com os outros jovens. Dias depois, sobreveio um grande tumulto, onde construíam uma casa. Jesus levantou-se e dirigiu-se até o local. Vendo ali um cadáver estendido no chão, tomou-lhe a mão e dirigiu-se a ele nos seguintes termos: Homem, falo contigo, levanta-te e termina teu trabalho. Ele se levantou e em seguida o adorou. A multidão que viu essa cena encheu-se de admiração e disse: Esse rapaz deve ter vindo do céu, pois tem livrado muitas almas da morte e ainda seguirá livrando mais durante sua vida. Quando contava 12 anos, seus pais, como de costume, foram em caravana até Jerusalém, para assistir às festas da Páscoa. Quando as festas terminaram, voltaram para casa. No instante de partir, o menino Jesus retornou a Jerusalém, enquanto seus pais pensavam que o encontrariam na comitiva. Depois do primeiro dia de marcha, puseram a buscá-lo entre os seus parentes. Não o encontrando, preocuparam-se muito e voltaram a Jerusalém para buscá-lo. Finalmente, depois do terceiro dia, encontraram-o no templo, sentado em meio aos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Todos estavam atentos a ele e admiravam-se de ver que o menino que era deixava os anciões e mestres do povo sem palavras, averiguando os principais pontos da lei e as parábolas dos profetas. Aproximando-se Maria, sua mãe, disse-lhe: Meu filho, por que agiste assim conosco? Veja com que preocupação temos estado a te procurar. Jesus, porém, respondeu: E por que me procuravas? Não sabias acaso que devo ocupar-me das coisas que se referem ao meu Pai? Os escribas e fariseus indagaram a ela, dizendo:
És tu acaso a mãe deste menino? Ela respondeu: Assim é. Eles retrucaram: Pois feliz de ti entre as mulheres, já que o Senhor teve por bem bendizer o fruto do teu ventre. Porque semelhantes glória, virtude e sabedoria não ouvimos nem vimos jamais. A história conta que Jesus levantou-se e seguiu sua mãe. Este era obediente a seus pais. No entanto, sua mãe guardava todos esses fatos em seu coração. Enquanto isso, Jesus ia crescendo em idade, sabedoria e graça. Graças sejam dadas a Ele por todos os séculos dos séculos. Amém. Esta foi a infância de Jesus. Estes relatos foram escritos pelo apóstolo Tomé, que logicamente recebeu de sua mãe Maria. Esta seria o preenchimento das lacunas não encontradas na Bíblia Sagrada. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Obrigado.